Stop. Olá, pessoas queridas! Estou aqui hoje para contar uma nova experiência para vocês dentro desta multilogia que intenciono trazer neste canal, que já contei sobre o xamanismo e vou contar agora sobre a ayahuasca e vou contar também em breve sobre a minha primeira experiência com as tochas de fogo, com a bioenergética e essas linhas de vida, essas espirais de vida que foram realmente iniciações para mim, no sentido de que me reiniciaram como pessoa para uma nova forma de agir na vida, dentro e fora, e que são a base de quem sou e naturalmente a base do meu trabalho, do que eu ofereço como terapeuta, como artista, como ser no mundo. Quero dizer também que não venho aqui recomendar ou não recomendar o uso da ayahuasca. Isso é algo muito específico para cada pessoa, tem prós e contras, tem delícias e tem perigos. Então eu venho apenas compartilhar. Em algum momento eu vou falar um pouquinho o que eu acho dessa questão de expandir consciência, de utilizar substâncias. Em algum momento eu vou trazer isso para vocês também. Por enquanto, venho contar minha primeira experiência. Bueno, já tem muitos anos que eu tomei ayahuasca pela primeira vez, e foi dentro da igreja do Santo Daime. Antes disso, já fazia alguns anos que eu estava tentando tomar e não conseguia. Sempre alguma coisa impedia. A primeira vez que eu realmente tentei foi lá na Chapada Diamantina, no Vale do Pati. Eu estava viajando com um amigo e pessoas que a gente conheceu lá comentaram e nos convidaram para um encontro de ayahuasca, uma cerimônia. E a gente foi, eu e meu amigo, eram uns 40 ou 50 minutos de trilha no meio da chapada, assim. E quando a gente estava indo, ele estava na minha frente, assim, na trilha, e uma serpente fechou o caminho mesmo, assim, se enrolou na nossa frente. A gente deu um pulo para trás, eu dei um pulo para trás, e a gente falou, uau! Foi um super susto, foi uma sensação esquisita mesmo. E a gente se olhou e ficou muito claro que não era a hora de ir. E ele, primeiramente, aceitou esse sinal e eu falei, tá bom, acho que foi um sinal significativo. E aí a gente retornou. Bom, e nessas tentativas foram passando os anos e eu realmente vejo hoje que eu não estava pronta. Tenho bem claro que eu não estava pronta para consagrar a ayahuasca. Até que um dia eu estava numa festinha de amigos queridos, em Curitiba, e um amigo meu que tomava ayahuasca já com frequência falou, e daí, Sil? Vamos tomar ayahuasca no fim de semana? Vamos pro Santo Daime? E eu falei, putz, será? Tipo, eu quero, mas eu tenho medo. Não sei se eu tô pronta. Sil, olha só. Você que escolhe onde você fica. Não esquece isso. Você escolhe onde você fica. E aquilo entrou em mim, no meu sistema, eu não entendi muito bem, mas a gente acabou por ali a conversa e eu realmente digeri aquilo em algum nível de mim e me senti pronta para ir. E fui. Aí chegamos lá na igreja da ayahuasca, nas primeiras situações ali, de entrevista e tal, e tomei a primeira dose, todos sentados no momento de concentração. Esse primeiro momento, acho que de uns 40, 50 minutos, e fui ali esperar a medicina agir em mim. E aos pouquinhos, eu comecei, acho que nem foi aos pouquinhos, acho que foi tipo, abriu-se, foi isso. Abriu-se assim, uma tela internamente, com várias ondas coloridas psicodélicas, assim, várias formas, lilás, roxo, vermelho, amarelo, branco, verde, assim, e vários Black Power, uns cabelões, assim, com roupa nos 70, dançando, olhando pra mim, assim.
ritmados, assim, fazendo coreografias loucas para mim. E lógico, eu comecei a rir com aquilo, foi super divertido. E aí o fiscal do trabalho de ayahuasca chegou e falou: Oi, moça, aqui a gente precisa ficar em silêncio para se concentrar no trabalho. Eu olhei, tava todo mundo concentradão, e eu me matando de rir com a situação. E não conseguia parar de rir. Ele até veio de novo e tal, mas acho que meu jeito escorpiano, quando proíbe, é pior, né? E eu fiquei rindo. E aí me conduziram lá para fora para me recompor e poder poder participar devidamente do trabalho. Fui lá para fora e cheguei lá, tinha uma cruz, era no alto do morro, num lugar bem bonito. Tinha uma cruz e eu coloquei a mão ali e a medicina foi aumentando a intensidade dentro de mim e eu pensei, puxa vida, eu já me diverti bastante na vida com o riso, com a alegria, com cores e ondas e acho que eu vim aqui para outra coisa. Eu vim aqui, aí veio a palavra cura, que nem era muito consciente, assim, mas algo chamando cura. Eu vim aqui para cura, vim aqui para evolução, evolução intencionada, porque eu entendo que a evolução também é a gente rir, a gente se divertir, né? A leveza também faz parte da evolução, mas naquele momento era outro o chamado. E aí eu me reorganizei mesmo, quero ir para essa experiência a que estou sendo chamada. E aí acho que passei mal um pouco, fiquei meio enjoada e tal, e acabei voltando, me senti pronta para voltar. Aliás, eu não me senti pronta, me chamaram, eu queria ficar lá fora, mas me chamaram, eu tive que voltar. E aí fiquei lá, concentradinha, obediente, me vieram insights sobre obediência, sobre julgamento, que em outro momento eu vou compartilhar aqui. E aí, na medida que eu fui estando em concentração, eu comecei a adentrar uma camada super densa. E fui entrando, e fui ficando escuro, aquele escuro denso, não um escuro gostoso, um escuro denso, pesado, assim. E comecei a me sentir mal, angustiada, perdida e com medo do que estava acontecendo. E vieram pensamentos negativos, memórias ruins, e eu fui entrando como num espiral pesado, assim, num lamaçal. E eu não sei quanto tempo eu passei ali, mas chegou ao nível do terrível, do desespero. Quem já teve uma peia de ayahuasca sabe o que eu estou falando, uma peia no capricho, assim. Me arrependi de estar ali, fiquei com muito medo de não sair mais daquele estado, porque demorou um tempo naquilo, e tentava e não conseguia sair, como você está na areia movediça, tentando sair daquilo, mas o negócio só, quanto mais você se mexe, mais aquilo te toma. E aí nesse sofrimento todo que eu tive, eu não sabia mais o que fazer, e aí eu abri os olhos, e vi aquelas pessoas todas sentadas, concentradas, e vi aquele amigo, com um sorriso nos lábios, um estado de presença e centramento super bonito. E aí, me lembrei, Sil, você escolhe onde você fica, não se esqueça disso. Sil, você escolhe onde você fica, você escolhe onde você fica. Eu falei, caramba, eu não vim para ficar aqui. Eu escolho sair desse lugar, eu quero ir para outro lugar. Eu quero ir para outro lugar. Como é que eu faço? Eu quero ir para outro lugar. E aí, incrivelmente, no meio daquela escuridão pesada e difícil, bem na hora, o músico desta cerimônia começou a tocar seu violão e era simplesmente lindo naquele momento. Era foi tão lindo aquilo no silêncio, e eu via um espiral dourado subindo, assim, levando a minha consciência para cima.
no sentido de vibração mesmo. Dum, 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 dum. E fui me elevando, me elevando, me elevando. E veio sorriso, e veio luz, e veio alívio. E dali em diante foi só crescendo a potência da luminosidade que abraça a sombra, mas a ultrapassa, no sentido de ter uma experiência mais digna, mais gostosa, mais interessante. E aí eu senti muito amor. Eu pensava nas pessoas mais queridas da minha vida e eu via assim, flamejando meu coração, assim, meus amigos mais queridos, minha mãe, minha família, etc. E foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi uma explosão de amor dentro de mim. E aí tive uma série de insights, ensinamentos sobre meu organismo, meu momento de vida, meus desafios, minhas belezuras na vida. E aí eu tive uma experiência realmente realizadora, maravilhosa, e que deixou esse ensinamento. Eu escolho onde eu fico. Que mais tarde foi fundamental para uma experiência que eu tive uns 2 anos depois, indo realizar o sonho da minha vida em Londres, que eu contarei logo mais, esse vídeo também, e que este ensinamento foi o que... E agora eu já contei, né, o babado daquele vídeo, mas enfim, foi isso. E eu acabei não contando aqui qual que foi a letra da música que me elevou, que era: meu mestre, aqui a vós eu peço, para vós me guiar. Me guie no caminho da Santa Cruz, não deixe ninguém me atacar. Porque eu estava sendo atacada por muitos pensamentos negativos, né? Não deixa ninguém me atacar. E aí o mestre responde: segue sempre o seu caminho, deixa quem quiser falar. Não deixa fazer o que eles querem, espera até o dia que eu chegar. Quer dizer, não fica fazendo o que essas energias querem de você. Energias psíquicas, internas, externas, sabe lá. Não deixa fazer o que eles querem, espera até o dia que eu chegar. Quer dizer, vai para a energia do mestre, vai para a energia da guiança maior, eleva. Da gente não escutar essas vozes, essas sensações, a gente saber a hora que a gente está em condições de abraçar esses estados, lógico, isso é um ambiente terapêutico, protegido, que seja com um terapeuta ou em alguma situação que você sinta que pode abraçar as suas sombras, mas se não, se você está se afogando, precisa realmente não se identificar com esse estado e falar, eu não quero ficar aqui, e buscar recursos para elevar a consciência. Quer dizer, num estado ali super esquisito que eu estava, foi essa a guiança, o ensinamento. Não deixa ninguém te atacar, segue seu caminho, deixa quem quiser falar, se firme, se compõe em seu lugar. Te firma, te compõe em seu lugar. Tá, é muito lindo, assim. Então ficou esse super ensinamento. That's it. Stop. Eu tomei por alguns aninhos em Curitiba, em Alto Paraíso, tomei em alguns lugares com Santo Daime, em contextos mais xamânicos, e foi um momento muito importante da minha existência. Eu sou realmente muito grata pelas experiências que eu tive, embora sempre foram bem recheadas de desafios. E hoje eu entendo que pela minha sensibilidade, por ser muito sensível ao meio, por sentir o que as pessoas sentem com muita facilidade, eu não sabia me proteger disso e me abria muito energeticamente e acabava entrando no processo dos outros, o que era muito mais trabalhoso para mim. Então, além de lidar com as minhas coisas, lidar com a dos outros. Então, por isso e por outros motivos, eu escolhi parar e encontrar alguma coisa que fosse mais adequada para mim,
que o que se abrisse eu desse conta, que o nível de intensidade fosse mais equivalente ou proporcional à minha estabilidade, à minha paz, para que venham os estímulos, as ondas, mas eu não me afogue, esteja mais estável e mais capaz de lidar com a situação. Com certeza tem pessoas que tomam ayahuasca que têm isso, então é muito para cada pessoa. Para mim foi válido, porém intensifica muito a minha intensidade e pode me desestruturar. Mas estas desestruturações também me geraram ensinamentos muitíssimo importantes e como angariar recursos psíquicos para dar conta e seguir em direção a uma consciência mais plena, que certamente realmente me capacitaram para também ajudar os outros, porque eu sei o que é entrar em lotus, e aí eu aprendi a sair deles, assim, achar uma mão de dentro e de fora que fala, venga, o atalho é outro. Então foi muito rico a minha experiência com a ayahuasca, foi muito rica, mas eu realmente escolhi também não ficar mais ali e adentrar outras experiências. E fiquei 7 anos aguardando outra experiência que me desse esse tipo de conexão sem me tirar o que me tirava. E achei. Um dia eu recebi de presente, 7 anos depois, uma sessão de frequências de brilho. E quando acabou a sessão, o terapeuta saiu para eu ficar ali digerindo, eu senti o cheiro da ayahuasca na sala. E eu estava naquela força da ayahuasca, na boa, na gostosa, e falei, uau, chegou. E aí eu adentrei o caminho das frequências de brilho, que sem substâncias, né, com outra técnica, expande minha consciência, me traz força, me traz consciência, me traz clareza, me traz um monte de coisas boas, mas mantém o meu chão ali. Um surfista que surfa as ondas que dá conta e que mantém a pranchinha ali. Para mim serviu melhor, assim. Mas é muito pessoal, como eu já coloquei. Conheço pessoas que têm experiências com a ayahuasca que não perde o chão, que continua na sua firmeza e quando perde já reencontra. Em síntese, gratidão, Rainha da Floresta, gratidão aos amigos que participaram dessa caminhada na minha vida e seguimos com novos capítulos. Eu sou Silvia Apoti e eu falei.